Bastidor CBN. Oferecimento SideLog, a mais moderna área para a instalação da sua empresa. Base Química, responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos da vida. WTC Ribeirão Preto, onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Sabadão, e você sabe, após o Repórter CBN, das 11 horas da manhã, a gente tem um encontro com o Bastidor CBN, sempre com pessoas importantes, temas interessantes. E hoje não é diferente disso. Uma pessoa extremamente querida da sociedade brasileira, ex-ministro, ex-presidente da Câmara, Aldo Rebelo. Doutor Aldo, muito obrigado por nos receber e dar essa colaboração em termos de informações para a gente. Obrigado a você, Edno. Um abraço a você e aos ouvintes. Bom, o ministro Aldo Rebelo ocupou 4 ministérios diferentes: da Defesa, da Ciência, Tecnologia e Informação, do Esporte e da Coordenação Políticas e Assuntos Institucionais. Também foi presidente da Câmara dos Deputados. Ou seja, se tem alguém que conhece os meandros dessa história política do Brasil, é Aldo Rebelo. E eu, de cara, eu gostaria de perguntar para o senhor, ministro, a gente tem sentido, vou procurar usar o termo correto, interesses das casas, seja do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, ao mesmo tempo, um querendo mandar impor sobre o outro. O senhor já viu isso na história do Brasil? Na verdade, o Brasil hoje vive uma anomalia institucional, que é o desequilíbrio na relação entre os poderes. A Constituição atribui aos poderes aquilo que qualifica como uma relação de harmonia e independência. Os poderes são harmônicos e independentes. Harmônicos porque há, de fato, interesses que são comuns, interesse nacional, interesse público, e a independência para que cada um exerça a sua função, a sua atribuição, sem a invasão, sem pressão do outro poder. Mas no Brasil, a verdade é que, em função também de como a Constituição de 1988 foi elaborada, o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, principalmente, foi aos poucos se convertendo em uma espécie de poder acima dos demais poderes. O Supremo transformou-se numa espécie de tribunal de tudo. Tribunal de tudo em que sentido? É que, além de exercer a sua própria função, que é a atribuição da justiça, principalmente da constitucionalidade das leis, ele pode agora substituir o próprio legislativo, porque passou a legislar, e substituir o executivo. O Supremo já decidiu que presidentes da República não poderiam nomear ministros, por exemplo, no caso da presidente Dilma e do presidente Michel Temer, ou não poderia nomear delegado de polícias, no caso do presidente Jair Bolsonaro, ou poderia revogar decisões do Congresso, como foi o caso da norma sobre o imposto sobre operações financeiras. E essa situação gera o que nós podemos chamar de insegurança institucional, que é mais grave do que a insegurança jurídica. A insegurança jurídica diz respeito à relação dos entes privados, dos indivíduos, das empresas com o poder. A insegurança institucional é a insegurança na relação entre os próprios poderes, quando não fica definido o que é que cada poder exerce de fato daquilo que a Constituição lhe atribui. E a insegurança jurídica, combinada com a insegurança institucional, exerce uma espécie de paralisia, inibe investimentos, principalmente investimentos do setor privado, embora também o próprio investimento público seja alcançado por essa situação. Mas essa decisão do ministro Gilmar Mendes, que eu não quero me aprofundar demais,
Mas no pé da letra, falaria lá no seu Nordeste, né? Pingo no i é letra, né? Quer dizer, no pé da Constituição está lá. Qualquer coisa em relação a ministro do Supremo Tribunal Federal é problema do Senado. Então, como é que ele vai e afronta, né, o legislador brasileiro, a Constituição brasileira? Porque a partir de certo momento, Edmo, na verdade, o que aconteceu foi que a Constituição passou a ser aquilo que o ministro do Supremo interpreta. Quando eu fui aluno do curso de Direito da Universidade Federal de Alagoas, o meu professor de Direito Civil desconfiava da minha vocação para o exercício da advocacia e dizia o seguinte: mesmo que você não vá ser advogado, leia o Código Civil, porque não existe manual de redação melhor do que o Código Civil, pela clareza daquilo que contém na sua redação. E porque a lei era clara, pelo menos no Código Civil lá do Clóvis Bevilacqua, porque ela não pode ficar submetida à interpretação do magistrado. A lei tem que ser a mesma lei para o juiz e para o cidadão, para qualquer um. A partir da Constituição de 1988, principalmente a partir de eventos mais recentes, a Constituição passou a ser interpretada pelo Supremo. Então, a partir daí, na verdade, nós não temos mais uma Constituição. Nós temos 11 Constituições no país. E quais são as 11 Constituições? As 11 Constituições são os ministros do Supremo. Aquilo que eles interpretam e que eles decidem é que passa a ser a Constituição. Daí o que eu disse, o processo de insegurança jurídica e institucional que não pode permanecer. Isso é muito nocivo para o país e eu te digo, isso não pode terminar bem. Bom, eu estou com o ex-ministro, ex-presidente da Câmara, Aldo Rebelo, gentilmente nos atendendo hoje. E o senhor que tem uma largueza de trânsito na política, porque o senhor é muito querido do lado do PCdoB, consequentemente da esquerda, hoje MDB, mas já para todos os lados, né? Solidariedade, enfim. O senhor é uma pessoa que tem uma largueza de trânsito muito grande e bem aceito. Como é que o senhor enxerga? Ontem eu vi um programa da BMC, o antagonista da Madalene Lasco com o Duda, e eles estavam dizendo, com relação a esse problema entre o presidente da República, a nomeação de um candidato, possível candidato a ministro do STF, o ministro do Senado, o presidente do Senado, que ficou chateado por conta de um amigo que ele gostaria de indicar, e o Supremo, por sua vez, que é a favor de quem o presidente está querendo, etc. Isso vai acabar bem? Não, olhe, nós já temos, caso o doutor Messias seja acolhido pelo Senado, aprovado, seria o 11º ministro do Supremo indicado pelo presidente Lula. Você tem mais 5 indicados pela presidente Dilma. Você teria, então, 16 ministros indicados pelo mesmo grupo político. Desses 16, remanescem lá 7 ou 8, ou seja, uma maioria, porque tem um que veio do presidente Fernando Henrique, que é o ministro Gilmar, outro do presidente Temer, que é o ministro Alexandre, e 2 do presidente Bolsonaro. Então, na verdade, são 4 indicados por 3 governos e 7 indicados por o mesmo grupo político. Ou seja, perguntemos, portanto, o país seria governável caso uma oposição venha a substituir o atual governo? É muito difícil você dizer que sim. Por quê? Porque tudo que um executivo que pense diferente desse grupo que está no poder fizer, pode ser revogado pelo Supremo. Aí você cria um impasse, porque a Constituição não é mais a Constituição. A Constituição é aquilo que o Supremo decide. Agora, pode chegar um momento em que o presidente da República diz, olha, a Constituição está acima dos 3 poderes. Portanto, se há uma determinação do Supremo que o Executivo considera inconstitucional e ele resolve não cumprir, como é que essa situação vai ser resolvida? Como certa vez perguntou aqui um ex-presidente do Chile, numa visita ao Brasil, e quando o Supremo erra, o que é que corrige? Ficou aquele silêncio.
porque é como se o Supremo fosse um poder acima dos poderes. E uma hora pode ser que venha a acontecer que uma decisão do Supremo que venha a ser considerada como fora da Constituição por um chefe de poder, ela não seja cumprida. Isso já aconteceu uma vez, quando o presidente do Senado, então senador Renan Calheiros, deixou de cumprir uma determinação do Supremo, e aí o Supremo teve que voltar atrás, teve que revogar a decisão que tinha sido tomada, porque o presidente do Senado não acolheu. Isso nunca aconteceu no Executivo, mas pode vir a acontecer a qualquer momento. Há a tendência do Senado, de alguma forma, o deputado Nicolas Ferreira já falou que vai entrar com uma PEC, enfim, há uma possibilidade do presidente do Senado tentar, levando assim numa melhor interpretação, definitivamente, apesar de estar lá na Constituição, que cabe ao Senado a todo o relacionamento com o Supremo no que diz respeito a um impeachment, há a possibilidade do presidente Alcolumbre insistir e fazer uma coisa mais clara, não sei se é possível mais clara, mas fazer alguma coisa mais clara para fazer valer o que está na Constituição? Claro que sim, e talvez o Senado venha a fazer isso. Por quê? Porque o presidente, o ministro do Supremo determinou a inconstitucionalidade é de uma lei, acho que de 1950. Agora ele não pode determinar a inconstitucionalidade de uma emenda à Constituição. Por essa razão é que já houve casos em que o Supremo tomou uma decisão equivocada, como aquela que tornou a vaquejada inconstitucional. Vaquejada, rodeio, esses esportes equestres são praticados no Brasil. O Supremo declarou a vaquejada inconstitucional. E o Congresso não teve alternativa senão tornar a vaquejada um capítulo da Constituição. Então foi feita uma emenda à Constituição, aprovada por ampla maioria, para colocar a vaquejada na Constituição. Ou seja, por causa de um absurdo, que foi a inconstitucionalidade da vaquejada, só restou um outro absurdo, que é tornar a vaquejada um capítulo da Constituição, que não faria sentido se o Supremo tivesse simplesmente desconhecido a matéria e dito: isso não é matéria da Constituição, isso é matéria da lei. Vão para o Congresso ao invés de vir para o Supremo. Mas como quase tudo está na Constituição, então quase tudo virou constitucional, o que dá ao país essa situação quase que de anarquia jurídica e anarquia institucional. Com tanta coisa para se resolver, bom, eu estou com o ex-ministro, ex-presidente da Câmara, Aldo Rebelo, nesse bastidor CBN deste sábado. Eu vou chamar o nosso intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. Até já! Bastidor CBN. Oferecimento SideLog, a mais moderna área para a instalação da sua empresa. Base Química, responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos da vida. WTC Ribeirão Preto, onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bastidor CBN. Apresentação: Edmo Bernardes. Estamos de volta com o segundo bloco do Bastidor CBN deste sábado, recebendo uma figura ilustre e querida da nação brasileira, o ex-ministro da Defesa, da Ciência, Tecnologia e Inovação, do Esporte e de Coordenação Política do governo, jornalista, escritor e político brasileiro, Aldo Rebelo. Ministro, vamos falar Por que lei da devastação? Por que a Lei Geral do Licenciamento Ambiental ficou conhecida no trânsito como Lei da Devastação? Edmo, com todo respeito, porque há exceções que precisam ser destacadas, isso também é produto da mídia que nós temos no país, do jornalismo que nós temos, que virou um jornalismo de causa. O jornalismo, ele teria que ter a objetividade da informação, ele não vai julgar, o leitor ou o eleitor que julgue, ou o ouvinte que julgue, mas no Brasil nós temos um jornalismo de causa. Então o meio ambiente virou uma causa. Então, se alguém diz, como foi agora, que uma lei que facilita o licenciamento ambiental, que é o mais burocrático do Brasil, licenciamento do Brasil é quase impossível. Isso
pressiona o investimento público e privado, encarece muito, dá prazos que são muitas vezes impossíveis de serem cumpridos, porque você entra com um pedido de licenciamento, uma EIA-RIM, um estudo de impacto ambiental, ou pede um relatório de impacto ambiental, você não sabe se isso vai sair em 3 anos, em 30 anos ou em 300 anos. Você levou mais tempo para licenciar Brasília, aliás, para construir Brasília, do que para construir a segunda pista do aeroporto de Brasília. Levou décadas para fazer a segunda pista do aeroporto aqui de Campinas, de Viracopos. Ou seja, a licença ambiental no Brasil é uma novela, é quase impossível. Torna o investimento uma área de risco e de impossibilidade. O Senado tentou melhorar, desburocratizar, o governo federal vetou e as ONGs financiadas do exterior batizaram essa lei de lei da devastação, como se fosse para destruir o meio ambiente, que não é. Então, agora que o Congresso derrubou os vetos do presidente Lula, a lei, a campanha voltou com força contra o licenciamento ambiental facilitado, desburocratizado. Agora, mesmo desburocratizado, eu ainda te digo o seguinte, é o mais rigoroso do mundo. Era isso que eu ia perguntar para o senhor. Era isso que eu ia perguntar. O licenciamento em outros países, o do Brasil, mesmo com essa norma, ainda é o mais rigoroso. Mas foi apelidado de lei de PEC da devastação, o que é um absurdo. Eu estou, para o nosso ouvinte entender, o ex-ministro, o ex-deputado, ele foi relator do novo Código Florestal Brasileiro, que vinha desde 99 se arrastando na Câmara Federal e até, enfim, em suas mãos, na relatoria, ele conseguiu ser aprovado. E esse Código Florestal e essa negativa agora do Congresso, ela isenta, né, reservas, devastação, representa. No que diz respeito às unidades de conservação, a lei altera o que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, o tal do SNUC, eu não sei como é que fala. Atingindo as atribuições de competência do Instituto Chico Mendes. Quer dizer, aí, tem um outro lado, além de uma factualidade, tem o lado político também, né? Porque o Instituto Chico Mendes tem as suas vertentes, né? Bem definidas, né? O que, na verdade, Edmo, o que acontece é que esses órgãos não pertencem ao Estado brasileiro. Eles são formalmente órgãos do Estado brasileiro. O IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes, o Ministério do Meio Ambiente, a FUNAI, o Ministério das Populações Indígenas, são instituições do Estado brasileiro controladas de dentro por organizações não governamentais, financiadas do exterior, que estabelecem com essas instituições um sistema de rodízio, de porta rotatória, porque uma hora essas pessoas que dirigem as ONGs estão nas ONGs, depois elas vão para o governo, dentro do governo eles esvaziam as atribuições de Estado e passam para as ONGs e voltam para as ONGs para governar de fato. O Brasil tem nessas áreas um governo de direito e um governo de fato que é exercido pelas ONGs. Então elas fazem essa campanha de difamação de tudo que estimule a produção, que proteja o desenvolvimento, porque o objetivo é parar o Brasil, é congelar o desenvolvimento do país, que é exatamente o que querem os financiadores do exterior dessas organizações. Então eles atacaram o Código Florestal na época, atacaram o meu relatório, eles atacam a lei que desburocratiza o licenciamento, qualquer lei que restrinja essa atribuição desse Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que pode alcançar qualquer coisa, é uma autarquia, o IBAMA, que pode confiscar, inclusive, entes federativos, pode acabar com uma cidade, ou tornar uma cidade um parque, a FUNAI do mesmo jeito. Então isso é uma coisa que não se sustenta, que é um absurdo. E a ministra Marina Silva,
que é a nossa ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, disse que essas alterações comprometem as áreas de proteção ambiental, as APAs, que perderão totalmente a participação do ICMBio no processo de licenciamento. É isso? Aliás, esse ICMBio não deveria nem ter sido criado. Essas duas instituições, ICMBio e IBAMA, eram uma só. Elas eram o antigo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal. Aí no governo do presidente Lula foi desmembrado o IBAMA. Isso foi transformado em IBAMA e depois o IBAMA cedeu uma parte das suas atribuições para esse Instituto Chico Mendes, que foi criado na gestão da Marina, que teria a finalidade de cuidar dos parques nacionais, dessas unidades de conservação, mas que se transformou, na verdade, num reduto dirigido por ONGs, elas que determinam. Você já tem no país a atribuição de se criar unidade de conservação por decreto. Agora, para você retirar um pedaço de uma área, de unidade de conservação, para dar qualquer outro destino, você tem que fazer por lei, não pode ser nem por medida provisória. Eu vi isso no governo da presidente Dilma, que lá no Parque do Jamanchim, lá no sul do Pará, norte do Mato Grosso, ela queria fazer uma hidrelétrica no rio Tapajós e precisava desmembrar, desafetar uma pequena área. Criou-se a maior confusão. Então, as ONGs dizem que não pode ser por decreto, nem por medida provisória. O presidente Michel Temer também tentou tirar uma área lá de uma reserva nacional de cobre para extrair fosfato, também disseram que não podia ser, a não ser por lei, nem por medida provisória que depois de aprovada se torna lei, isso poderia ser feito. Isso tudo naturalmente termina no Supremo, e no Supremo o ganho de causas é sempre para as ONGs, porque o Supremo também virou um Supremo de causas. Não importa se é constitucional ou se é inconstitucional. O que importa é se essa causa é abraçada pelo Supremo, de tal sorte que hoje você pode quebrar sigilo bancário de ex-presidente da República, de empresário, de ministro, de qualquer um, só não pode quebrar sigilo fiscal de organizações não governamentais, de ONGs, porque o Supremo não permite. Essa é a situação do nosso país. E nem pedir impeachment de ministro do Supremo. Exatamente. Ministro, deixa eu fazer uma última pergunta para o senhor. Com relação às áreas de preservação permanente, elas ficaram muito bem especificadas. Não sou político, não sou do agro, o nosso papel é jornalístico, mas eu dei uma olhada. Quer dizer, a preservação das áreas ficam bem definidas quando você tem um rio mais raso, você tem menos metragem para você desmatar. Quando você tem um rio profundo, largo, você tem mais metragem que você pode conservar. Os morros para a produção dentro das fazendas, ela ficou muito bem definida. Eu acho que ela atende todo mundo, ou não? Atende mais do que qualquer outro país do mundo. Hoje, qualquer criança, qualquer adolescente, qualquer cidadão pode consultar esse mecanismo de inteligência artificial ou Google e pedir informação sobre essas normas do país inteiro. Reserva legal, por exemplo, que é uma área da propriedade destinada à proteção do meio ambiente, só existe no Brasil. Se você for consultar lá no Google, onde existe reserva legal, ele vai dar uma lista de países. Você pode dar uma lista, Estados Unidos, França, Alemanha. Nessa coluna e Brasil, nessa coluna de reserva legal, só vai existir um país, que é o Brasil. Não tem norma nacional nos Estados Unidos para a área de proteção permanente, essas chamadas APPs, que é a proteção de margem do rio. Cada estado, cada município faz do jeito que quer, é declaratório. Aqui no Brasil é uma norma nacional, você tem de 30 a 100 até, sei lá, 500 metros, dependendo da dimensão do curso d'água. Se for um rio como o Amazonas, ou sei lá, o Tapajós, é uma, se for um córrego, é outro. O menor são 30 metros e depois passa numa escala até os cursos de água maiores. Vá ver na Suécia como vá ver na França, na Alemanha. Você entra nesse Google e vai ver a margem do Reno,
ou do Sena, ou de qualquer rio da Alemanha, ou do Tâmisa, não tem proteção de vegetação nativa. A vegetação da margem do rio é uma lavoura, é couve-flor, é beterraba, uva, capim para criar ovelha, vaca, é assim. Então o Brasil tem a legislação mais rigorosa do mundo e é a única que é rigorosa. Isso eu tenho certeza porque conheço, se não todas, mas as principais delas em todo o mundo. Eu quero agradecer o ex-ministro, ex-presidente da Câmara, Aldo Rebelo, que nesse sábado nos trouxe informações importantíssimas a respeito desse Brasil. Muito obrigado, ex-ministro. Edmo, obrigado a você, obrigado à CBN, obrigado aos amigos de Ribeirão Preto e região. Um abraço a todos, pessoal, até semana que vem. Bastidor CBN. Oferecimento SideLog, a mais moderna área para a instalação da sua empresa. Base Química, responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos da vida. WTC Ribeirão Preto, onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar.